direto da Paulista, na Rádio Vibe 95,7 FM, a rádio que aquece o seu coração. Eu sou Andréa Felício, eu sou mentora de negócios femininos sustentáveis e sou consteladora sistêmica. E hoje eu quero falar bastante sobre as correntes invisíveis que parecem às vezes nos prender. Se você quiser entrar em contato, você pode me seguir no @DeaFelício no Instagram, e eu também estou no YouTube, no @DeaFelício. E por lá, você manda assim um recadinho, Rádio Vibe, no meu direct, que a gente tem descontos especiais para você que é ouvinte da Rádio Vibe, a gente tem aulas especiais e gratuitas. Entre em contato no @DeaFelício sem ir, e vai ser um prazer a gente continuar a nossa conversa por lá. Então, vamos começar o programa de hoje falando dessas correntes invisíveis e dessas amarras que às vezes parecem nos prender. Sabe? Você já passou por isso? Você que está aqui no Instagram? Às vezes você sente que está presa, repetindo padrões, ou que você está revivendo coisas do passado e não consegue sair desse lugar? Sabe quando às vezes você percebe que de repente você está lá, eu tenho filhos, né? Então, de repente você está lá gritando com seus filhos e está fazendo igualzinho os seus pais fizeram com você, mesmo que você saiba que esse comportamento é inadequado, mas você está lá sendo leal a uma forma de estar na vida, porque foi isso que você aprendeu da vida. Gosto muito de uma frase do Jung. O Jung dizia assim: até que você traga o inconsciente para a consciência, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, é muito importante a gente trazer o que está nesse inconsciente. E não adianta, vou olhar um pouquinho para aquela câmera de lá. Peraí, calma, deixa eu botar vocês no Instagram para cá, que aí eu olho para uma direção única. Não adianta você buscar nos galhos o que você só vai encontrar nas suas raízes. Não adianta você buscar aqui em cima o que você precisa cavar para encontrar. Nesse movimento de olhar para dentro, de resgatar as raízes, porque as nossas raízes são a nossa fonte, são o nosso combustível, são o que fazem com que a gente brote com força, né? Se a gente tem raízes fortalecidas, a gente tem um tronco mais estável e a gente tem frutos mais saudáveis, né? E esses frutos podem ser aí os nossos filhos. Eu acredito realmente que você é o sonho dos seus antepassados e por todos eles você deve se libertar desse ciclo de padrões e traumas também que são repassados de geração em geração. Você pode transformar os seus medos e as suas angústias na sua maior força e você tem a capacidade dentro de você para você curar o seu sistema familiar. A família, gente, ela é tipo um quebra-cabeças. Então, cada um tem o seu lugar nesse quebra-cabeça. E nem sempre esse quebra-cabeça está muito bem organizado. Às vezes está faltando uma peça, às vezes está meio bagunçado, as peças estão numa ordem incorreta. E os desafios mais comuns que eu percebo nas questões familiares, já tenho mais de 1.500 atendimentos em constelação familiar, né? São, primeiro, desafios na relação com os pais. Então, o que eu percebo nesse lugar, né? Nesses desafios de ficar no papel de filha ou de filho. Eu percebo nos atendimentos dificuldade em fazer os pais entenderem a importância de cuidar da própria saúde quando eles estão envelhecendo. Ou um estresse ao lidar com pais idosos que lá atrás foram agressivos, lá no passado. E ao mesmo tempo, né, esse lugar de, será que eu me abro para o perdão, que o perdão não é nunca para o outro, né? É um ato de amor próprio. Será que eu me abro para deixar ir todas as expectativas infantis que eu tive com relação aos meus pais, para me abrir exatamente para esses pais como eles foram, né? Será que eu posso? E ao mesmo tempo, nesse lugar de exercer o perdão, será que eu posso fazer e cuidar dos meus pais que estão envelhecendo a partir de um lugar de menor, de filha? Porque quando os pais vão envelhecendo, às vezes a gente
se sente responsabilidade pela situação deles e passa a ajudar de um lugar equivocado, né? Que diz respeito à ordem familiar, porque eu me coloco acima dos pais, como maior que os pais. Então, como é que é manter esse papel de filho ou de filha conforme os pais vão envelhecendo? E como é que é perdoar esses pais pelas marcas e pelos traumas do passado? São questões que eu vejo com muita frequência nos atendimentos, nos cursos que eu dou. E são questões que são muito importantes, porque se não existe ordem, o amor não flui na família, né? Para que o amor possa fluir, precisa vir a ordem antes, né? Outros desafios familiares que eu vejo, vão me falando aqui se está fazendo sentido, são muitas brigas entre irmãos. Vão me contando aqui, vocês que estão aqui no Instagram, quais desses desafios acontecem por aí. Vocês têm dificuldade de ficar no papel de filho ou de filha? Vocês têm essa experiência, conforme os pais vão envelhecendo, de sentir que às vezes vocês saem do seu lugar? Vocês experienciam aí brigas entre irmãos? Vão me contando aqui no Instagram para que a gente possa fazer a nossa troca. E hoje a gente vai tirar cartas sistêmicas dos saberes sistêmicos, né? Eu sou sócia fundadora da editora Saberes Sistêmicos e a gente acabou de lançar o mais novo jogo de cartas, Saberes Sistêmicos na Espiritualidade, da Simone Arrojo. Estou com elas aqui para a gente tirar cartas. Estou aqui com as cartas que eu escrevi, Saberes Sistêmicos para mães, mas que vale muito para famílias. E hoje a gente vai tirar cartas aqui para que a gente possa se aprofundar nesses padrões inconscientes e nesses desafios familiares. Então, me contem aqui no Instagram se você sente que alguns desses desafios familiares acontecem aí com você. Bom, outra esfera onde eu vejo muitos desafios familiares são no relacionamento conjugal ou com a família do parceiro. Então, por exemplo, tem desafios no casamento onde vocês se tornam o casal cabo de guerra. Fica aquele cabo de guerra, sabe? Não existe equilíbrio entre o dar e o receber. Existe uma grande dificuldade, o diálogo se torna algo truncado, que traz mais conflitos do que leveza. E também existe a dificuldade do casal de construir um lar independente dos pais. Porque, olha só, relacionamento amoroso não é um aqui em cima resgatando o outro que está aqui embaixo, nem vice-versa, né? Não é um olhando para frente, para a própria vida e para o próprio destino, e um olhando para trás, para o sistema familiar de origem, com a mamãe e o papai, porque isso não vai dar certo. Se vocês não conseguem desvincular, se um dos dois, né, seja um dos dois no casal, não consegue se desvincular do sistema de origem e olhar para frente, para a própria vida e para o próprio destino, geralmente o casamento também desanda, porque é importante que esse novo sistema que se formou caminhe adiante. A vida é movimento. É importante que esse novo sistema tenha um lugar predominante com relação ao sistema de origem. Porque a vida é movimento, a vida é adiante. Então, se tem um dos dois que está olhando para trás, preso ao papai e mamãe, e não consegue construir um lar independente da família de origem, aqui o casal vai ter problemas, né? Então, relacionamento amoroso também não é um olhando para o outro, mas se bicando. Relacionamento amoroso é os dois olhando assim para frente e olhando, caminhando na mesma direção. Então, nessa área de relacionamento conjugal, existe essa dificuldade, às vezes, no diálogo, existe a dificuldade em construir um lar independente, ou, às vezes, uma dificuldade em aceitar a família do outro, que é diferente, ou é percebida como fria, ou é diferente da minha, ou eu não me sinto aceita, ou aceito pela família do outro, pela sogra, pelo sogro, né? Esses são desafios familiares muito comuns. E vão me falando aqui com quais desafios vocês estão se identificando, tá? Principalmente vocês que estão aqui no Instagram. Tem também, nas relações familiares, muitos desafios com os filhos, não é mesmo? Então, medo de estar repetindo padrões com os nossos filhos, conflitos, às vezes, na maternidade, incluindo, às vezes, sentimentos de culpa por não conseguir lidar com todas as demandas dos filhos ou arrependimento. E aí a gente vê nessa construção de uma sociedade moderna, que a gente tem visto por aí, das famílias, muitas crianças que
às vezes se frustram ao ouvir um não, porque a gente está vendo uma geração de pais que não consegue exercer a própria autoridade, o seu lugar como maiores. E veja, autoridade não é a mesma coisa que autoritarismo, tá? Então, nós somos os grandes, e quando a gente tem filhos, e os filhos são só os pequenos. E muitas vezes, nas famílias atuais, os pais não conseguem exercer esse papel de autoridade, de falar não, de colocar limites, e os filhos acabam desrespeitando os próprios pais. Vejo também muitas dificuldades, às vezes, com os enteados, situações em que a gente não sabe como incluir o enteado, como é que é a ordem do sistema quando a pessoa com quem a gente se junta já tem filhos de um casamento anterior ou de uma relação anterior. Então, todos esses desafios familiares, gente, eles acabam afetando a gente, porque o que acontece? E aí vocês vão me falando aqui se está fazendo sentido, tá? Vocês que estão aqui no Instagram. Você se sente, às vezes, impotente porque não consegue resolver esses problemas da família, ou exausta e sobrecarregada, ou com uma sensação de estar sozinha, porque não consegue se conectar emocionalmente, seja com a família do parceiro, seja com os próprios filhos. Ou, às vezes, a gente tem um sentimento de exclusão da família do parceiro, ou culpa, né, por não estar sendo a mãe que a gente imagina, a mãe perfeita que a gente imagina que a gente tem que ser. E aí, às vezes, o que acontece é que a pessoa resolve salvar todo mundo e coloca as necessidades de todo mundo à frente das próprias necessidades, passa a dizer sim para todo mundo. E a verdade é que quando a gente diz sim para todo mundo, esse sim para todo mundo é sempre um não para nós mesmas, ou para nós mesmos, né? Quando a gente diz sim para todo mundo, a gente se perde da nossa própria intuição, a nossa autoestima, ela termina em frangalhos, porque a gente nem sabe mais quem a gente é. A gente está dizendo sim para todo mundo, como é que eu vou saber discernir aquilo que é bom para mim? E se eu falo sim para todo mundo e eu recebo uma negativa ali do outro lado, eu vou me abalar demais com o olhar do outro, porque eu estou lá, né, nesse papel da boazinha para ser amada. E no fim das contas eu vi, acho que a professora Lucilena Galvão falando isso outro dia, você coloca uma etiqueta no passado e você resolve que você não vai aprender com ele, que você, ao invés de superar esse passado, no qual você colocou uma etiqueta, né, você vai deixar ele lá, guardado, e você vai repetir padrões. É isso que vai acontecer. As mesmas situações vão se repetir na sua vida. No relacionamento amoroso, você vai atrair parceiros difíceis, vai falar, ah, não, o problema é, é essa mulher ou é esse homem com quem eu tô, vou arrumar outro, vou me separar, vou começar a construir uma nova relação, e aí eu vou atrair a mesma coisa, porque eu não olhei para as raízes, eu não cavei, eu não entrei a fundo nas questões realmente que fazem com que eu fique nesse padrão repetitivo e às vezes até negativo, né? Vivendo disputas intermináveis ou atraindo parceiros ou parceiras dependentes, né? As brigas vão continuar. As brigas entre irmãos continuam quando eu não olho para as raízes, os filhos não obedecem, não respeitam limites quando eu não olho para as raízes, os pais continuam dependentes de mim, ou eu não consigo me colocar no papel de filho ou de filha se eu não olho para as raízes, eu não consigo prosperar, o dinheiro entra e sai, ou eu vivo endividada quando eu não olho para as raízes. E ou você decide que você vai mudar, né? Ou você muda, ou tudo se repete. Tudo se repete. Porque vamos voltar lá para a frase do Jung, né? Até que você traga o que está no inconsciente para a consciência, esse inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês que estão ouvindo aqui na Rádio Vibe. Você sabia que muitos dos problemas que você enfrenta hoje têm a sua real origem no seu sistema familiar, na repetição desses padrões negativos que acontecem de forma inconsciente? Vocês sabiam disso, vocês que estão aqui no Instagram? Quem aqui sabe? E por que isso acontece? Isso acontece porque a gente quer muito pertencer. Pertencer é um desejo muito arcaico, é profundo, instintivamente eu sinto que se eu não pertencer, eu morro.
né? Pertencer ao desejo mais profundo. E isso vem lá da época, gente, lá da época dos homens, do período neolítico, paleolítico, né? O desejo intrínseco por pertencimento, lá na época dos homens da caverna, lá na pré-história, os homens perceberam que se eles não criassem vínculos, e se eles não pertencessem ao grupo, eles poderiam ser engolidos lá por um mamute. Então, naquela época, se eu não sou aceita pelo grupo, ou aceito pelo grupo, eu morro, sabe? Então, isso atua muito mais fortemente do que a nossa consciência individual. Eu vou querer pertencer. E Freud e Jung, eles acreditavam que essas coisas, né, que estão no nosso subconsciente, esse nosso desejo intrínseco de pertencer, tudo isso que faz com que a gente fique preso com essas correntes invisíveis ao nosso passado, essas coisas não desaparecem. Elas ficam voltando na nossa vida como destino. O passado rejeitado, ele se repete através de várias gerações. Palavras, imagens e impulsos de traumas, eles vão ressurgir como uma linguagem, muitas vezes secreta nas famílias. E é por isso que a gente precisa olhar para tudo que está nesse inconsciente, porque a gente não herda apenas a cor dos nossos olhos e a nossa altura. A gente herda também medos, a gente herda também dores, a gente herda também os traumas que foram silenciados. Né? Tem uma frase bem bonita aqui também da Françoise Douto, que eu gosto, que o que é calado em uma geração, a outra geração vai carregar no corpo. Então, o que é calado na primeira geração, a segunda carrega no corpo. Foi isso que a Françoise Douto, que era uma psicanalista francesa, disse, e é muito bonito isso, né? Então, se você soubesse, quero te fazer mais uma pergunta hoje, né? Se você soubesse quanto o passado te afeta, será que você ainda evitaria confrontá-lo? E eu preparei uma aula bem profunda sobre isso, uma aula gratuita. Se você quiser participar, me chama no Instagram, @DeaFelício, escreve Rádio Vibe, que eu vou saber que você é aqui da Rádio Vibe. Você pode vir para essa aula gratuita sobre como a gente pode desconstruir, soltar essas amarras, nos liberar dessas correntes invisíveis que nos prendem ao passado, que nos prendem ao histórico familiar. A aula é 100% gratuita, me manda ali no Instagram, no direct, @DeaFelício, eu sou da Rádio Vibe, eu te ouvi e eu quero me libertar desse ciclo de padrão repetitivo e negativo. Vem para a aula que a gente se aprofunda todo mundo juntinho. Gosto de olhar para vocês zoinho no zoinho. Aqui eu olho para uma câmera, mas eu gosto de trabalhar com vocês no Zoom, em salas menores, para que a gente possa nos libertar dessas correntes invisíveis do passado. Então, queria convidar vocês para essa aula gratuita e saber aqui quem no Instagram quer tirar uma carta, ou se você estiver ouvindo o programa aqui também na Rádio Vibe, você pode ligar aqui no número 3171-0221, que eu tiro uma carta para você. 3171-0221 aqui em São Paulo. Ou, tem mais um telefone aqui, 3262-4490-011. E a gente vai tirar uma carta para encerrar aqui o programa, para a gente trazer um aprendizado. Se você quiser uma carta, coloca aqui eu. Pode ser dos Saberes para Mães. Saberes... Tem uma ligação aqui na rádio? Vamos lá. Então, tudo bem? Oi, boa tarde. Boa tarde, quem está falando? É Wagner. Oi, Wagner, prazer, eu sou Andréia. Prazer. Wagner, vamos tirar uma carta aqui para você, para o seu dia? Você tem alguma questão que você gostaria de trazer para a gente trazer uma luz aqui através de uma carta? Pode ser, questão financeira. Questão financeira? Tá bom, então vamos tirar aqui, vou tirar aqui desse novo jogo aqui, peraí. E aí a gente vai trabalhar... Peraí, que eu peguei do jogo errado. Olha, saiu uma carta chamada Transmutação. E essa carta diz que nós somos todos alquimistas de nós mesmos. Podemos transmutar as situações difíceis em verdadeiras possibilidades. Assim como a pérola nasce de um grão de areia bruto, nós podemos transmutar situações difíceis, relacionamentos, doenças e traumas por meio da nossa conexão com uma verdade maior que está além do certo e do errado.
Então, você também pode transmutar, Wagner, essa questão financeira se conectando com algo maior, sabe? Porque essa nossa verdade, ela sempre se encontra no plano espiritual. Nós somos desafiados pelas dificuldades, porque muitas vezes a gente está fora do nosso potencial espiritual maior, né? Então, a vida, ela acaba nos obrigando a entrar em contato com esse poder do espírito que mora fora do nosso ego, né? Porque nem sempre o que a gente está buscando é o certo para a gente. E se algo está muito difícil, é porque a gente ainda está muito aí no ego. No plano espiritual, tudo é mais fácil, tudo flui mais naturalmente e sem esforço. Então, faz sentido isso aí? Como é que Faz. você tem olhado aí? Você tem pedido ajuda de algo maior, de um poder espiritual? Você pode Recentemente, pensar assim, ó, vou te dar até umas dicas aqui de coisas, de um exercício que você pode fazer. Como que Jesus agiria, ou como que Buda pensaria, como que o meu eu superior, ou a minha centelha divina agiria? E isso vai fazer com que ocorra uma transmutação imediata de uma frequência de medo, de dor ou de angústia, ou de vítima da situação, para uma vibração de solução, uma vibração de paz, de amor, de alegria, uma mentalidade voltada para o mais. Faz sentido aí, Wagner? faz bastante. Então tá, então faça essa conexão aí com o poder espiritual, com algo maior, porque às vezes a gente esquece de pedir ajuda, né? Verdade. Com certeza, tá certo. Eu mesmo sou esse exemplo. Então tá, Wagner. E você percebe no seu histórico familiar mais alguém que teve dificuldades financeiras, algum padrão que se Sim, repete? tudo que você estava falando estava batendo bastante, assim, para mim. Eu nunca tinha te escutado, eu tô dirigindo aqui, né? Coloquei na rádio agora, estava te ouvindo. E tá fazendo muito sentido as coisas que você tá falando. Sim, Ah, então vem sim. para aula gratuita, me manda um direct lá, @DeaFelice, e vamos começar a quebrar essas amarras aí Legal. inconscientes. Bacana. Fala Pode, que vou você é mandar da sim. Rádio Vibe, não tem custo nenhum. Tá ótimo, vou mandar sim. Muito obrigado, viu? Obrigada, Wagner. Obri- Bom, a gente tem mais 3 minutinhos? Deixa eu- 4 minutinhos? Podemos atender mais uma pessoa? Dá tempo, Jean? Estou perguntando aqui para o Jean. Como faz para participar? Eu vou deixar aqui o telefone. Você liga aqui, 11 3171 0221 ou 11 3262 4490. E eu tiro uma carta para você e a gente conversa mais um pouquinho. Não sei se é Dásia, da Silva Saura. Da Silva Saura, deve ser uma brincadeira. Pode ligar aqui no 11 3171. Ó, já temos mais uma pessoa que ligou aqui. Alô? Alô? Oi, quem tá falando? Oi, boa tarde, é Nara. Oi, Mara. Prazer. Mara, eu posso tirar uma carta para você para o dia de hoje? Pode? Você tem algum desafio em particular que você gostaria de olhar, de perceber? Não, só um recadinho que eu queria ver como estão as coisas pro meu Só um lado, no recadinho? geral. Tá bom. Então vamos tirar um recadinho aqui para Mara. Muito obrigada, viu? Mara, saiu esse recado para você, a coragem para mudar. Tem alguma coisa que você está precisando mudar aí, Mara? Na É sua mais assim a minha filha, né? Para ela mudar a situação dela, pensamentos e essas coisas. Entendi. É, sair dessa zona de conforto, às vezes, requer coragem e abertura para o desconhecido, né? Para fazer as coisas de uma outra forma. E isso, às vezes, dá medo, não dá, Mara? Como é que é isso aí para você fazer um pouquinho diferente? É, dá bastante medo. Dá Uhum. bastante medo do novo, né? Mas a gente tem que pegar, enfiar a cabeça, vai, sem medo de ser feliz, né? É isso aí. Para passar, Mara, do problema para a solução, muitas vezes a gente tem que enfrentar as nossas resistências. Então, você pode pedir ajuda sim, que o meu desejo de estar na verdade seja maior do que as minhas resistências. E aí a gente pede ajuda e pode anotar o que, que você vem repetindo, o que, que você está disposta a mudar radicalmente, o que, que você ganha ficando no lugar onde você está e o que, que você perde. Porque às vezes a gente escala uma montanha e está num lugar novo e a gente se sente sozinha, mas a gente também enxerga muito mais longe. Faz sentido? Faz bastante, porque eu tô num serviço novo, tudo, né? Tô me dando bem, como que eu posso te falar? O pessoal é super legalzinho, tudo, né? O dono tá querendo fazer algumas transformações onde eu trabalho, que é para melhor.
Então tá, então vamos voltar essa mentalidade para o mais. Gente, hoje, obrigada, Mara. Por hoje é isso, a gente está encerrando aqui o programa do Laboratório do Ser. Eu espero vocês no novo horário, que vai ser na sexta-feira, às 11 horas da manhã. Não vou mais apresentar neste horário, vai ser toda sexta-feira às 11 horas da manhã. Quero convidar vocês. E é isso, um abraço, até sexta-feira, 11 horas da manhã. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Laboratório do Ser, com a mentora de negócios para terapeutas e consteladora sistêmica, Andréa Felício. Vibe Mundial 95,7. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. Olá, eu sou Tami Sampaio. Eu sou Niceia Bearari. E para você, nosso caro ouvinte da Vibe Mundial, no nosso ambulatório social e também nos nossos consultórios e cursos, você tem desconto especial. Entre em contato conosco e saiba das nossas novidades. No 011 99208 1224 e 011 97295 8630, somente o WhatsApp. Venha você também pertencer e fazer parte da nossa família que não para de crescer. Vem aí a 13ª Mystic Fair Brasil, a maior feira mística e esotérica do país. Leitura de oráculos, venda de produtos místicos e esotéricos, atendimentos terapêuticos, palestras gratuitas com os comunicadores da Vibe Mundial e muito mais. Dias 9 e 10 de dezembro, das 10 às 20 horas, no São Paulo Expo. Transporte gratuito direto do metrô Jabaquara. Mais informações em www.mysticfair.com.br ou ligue São Paulo 11 9 61590696. 961590696. Mystic Fair Brasil, a feira dos místicos e esotéricos do país. Venha participar, você não pode perder. Apoio Vibe Mundial FM. É Black Friday na Juliana Flores. Ganhe 20% de desconto em cestas de café da manhã, cestas de cervejas, buquês e em mais de 10 mil opções de presentes no site todo. Digite Mundial 20 e ganhe 20% de desconto. Acesse julianaflores.com.br. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Olá, passando aqui para mais um convite super especial. Eu sou Cris Menberg, benzedeira. Anota que dia 3 de dezembro, na Terra do Bugio, na cidade de São Roque, a nossa porteira está aberta para você, seus familiares e seu queridíssimo pet. Então venha, participe, não esqueça de trazer 1 quilo de ração por animal. Venha, traga a família, você será benzido, o seu pet será benzido. Se você não tem cachorrinho, gatinho, venha assim mesmo, porque aqui o benzimento é para todos. Até mais, dia 3 de dezembro, na Terra do Bugio, e as senhas são distribuídas das 7 da manhã às 10 da manhã. Até mais. A rádio que toca a sua vida. 95,7 Vibe Mundial FM. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 13 horas e 29 minutos. Boletim informativo Vibe Mundial. FATECs, Faculdades de Tecnologia do Estado, divulgaram as respostas dos recursos apresentados por quem teve o pedido indeferido para a isenção total e redução de 50% do valor da taxa de inscrição do vestibular para o primeiro semestre de 2024. A informação está disponível na página do candidato no site vestibularfatec.com.br. As inscrições do processo seletivo podem ser feitas aplicada no dia 7 de janeiro. Quem receber o benefício deve fazer a inscrição
como os demais interessados em concorrer a uma vaga nas FATECs. Neste caso, o boleto gerado ao fim do preenchimento das informações virá com o valor zerado ou apresentará o desconto de 50%. A inscrição também deve ser feita pelo site vestibularfatec.com.br. Boletim informativo. Olá, querido ouvinte da Rádio Vibe Mundial. Aqui é o Ricardo Elias falando do programa Amigos da Saúde. Se você quiser fazer um implante dentário, conhece alguém que quer fazer um implante dentário, esta é a oportunidade. Nós da Escola Abel estamos fazendo triagem e selecionando pacientes para implantes dentários. É muito simples. Você vai agendar sua participação sem compromisso pelo telefone 3531-7775 ou pelo WhatsApp 11 96595 3654, repetindo o WhatsApp 11 96595 3654. Um grande abraço. A Clínica Fator Humano há mais de 40 anos é especializada no tratamento de diversas patologias, usando várias técnicas para lhe ajudar, desde a medicina tradicional, a acupuntura, fitoterapia, ozonioterapia e agora também usando a cannabis medicinal. Você sofre com problemas emocionais ou físicos? Então procure a Clínica Fator Humano. Atendemos todos os convênios e também particular. Ligue São Paulo 11 3284-0525, 3284-0525 ou pelo WhatsApp 94175-1502, 94175-1502. Clínica Fator Humano, diretor clínico Dr. Arnaldo Marques. Boa tarde, você está ouvindo a Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. É um prazer tê-lo conosco. Começa agora na Vibe Mundial o programa Sintonia Animal, com a médica veterinária homeopata, mestre e doutora pela USP, Maru. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo da Vibe Mundial. Boa tarde para todos que estão na live na Canto da Terra. Hoje estamos aqui ao vivo na Avenida Paulista, na Rádio Vibe Mundial, e eu tô com uma colega, vamos dizer assim, aqui, que tá me deixando um pouco nervosa, porque ela é muito importante na minha vida. E eu quero apresentar para vocês a Diana. Olá, pessoal. Eu sou a Diana. Todo mundo sabe que não pode matar bicho, porque bicho não é carne. Se vocês quiserem cuidar bem dos bichos, dar ração, bem água... Cuidem dos bichos. Pode ir, Maru. Obrigada, Diana. Eu falei que ela poderia dizer o que quisesse na entrada e no final do programa, tá? As pessoas falaram na última live que a parte final cortou do que a gente estava conversando. Tem uma pessoa perguntando se a gente está na Dr. César ou se já nos mudamos. Estamos de Casa Nova. Então, essa aqui é a primeira live de Casa Nova. Estamos na rua Valdemar Martins, 980, que fica no Parque Peruche, na Zona Norte. A gente não tem planos de sair da Zona Norte, apesar de terem ONGs excelentes lá também. Para quem não conhece, tem a PASFA, tem a UIPA, que são referência ali na Zona Norte também, com atendimento veterinário, com o centro cirúrgico, né? A gente ainda não conseguiu fazer a mudança do centro cirúrgico. E nós temos internação e atendimento noturno, que é o nosso diferencial. Todo atendimento com homeopatia e medicinas integrais, que é o que a gente pratica. A UIPA e a PASFAS praticam a medicina convencional para quem preferir. Então, na última live, voltando ao assunto, o que eu estava falando e que ficou cortando, que é normal. Eu já percebi que quando eu falo de coisas um pouco mais profundas, a internet dá uns bugs assim, mas tudo bem. Eu estava falando sobre a Revolução Francesa, né? E por que isso? Né? A gente está aqui na Rádio Vibe Mundial, que é uma rádio holística, né? E para quem não sabe, eu já me apresentei algumas vezes. Eu sou iniciada numa dessas escolas, vamos dizer assim, ocultas, mas nem tanto. E existem alguns conhecimentos que são
universais, vamos dizer assim, que, na verdade, eles estão dentro da gente, porque nós temos dentro de nós um grande professor, que aí as pessoas vão chamar de vários nomes diferentes, universo, energia, Deus, Buda, e assim vai, né, conforme a crença da pessoa. E existem as pessoas que têm mais facilidade de acessar esse conhecimento. E as pessoas de escola iniciática sabem que nós estamos reverberando a energia que faltou evoluir da Revolução Francesa. Por isso que eu estava falando da Revolução Francesa. E se vocês lembrarem, historicamente, da Revolução Francesa, vocês vão ver que, atualmente, nós temos problemáticas muito semelhantes daquela época, né? Que, resumidamente, né, e me perdoem os historiadores, porque realmente eu sou veterinária, mas eu prestei vestibular e prestei atenção no professor de história, né? Vamos lá. A Revolução Francesa, historicamente, a gente sabia que existia um rei, né, um sistema monarca, que ele detinha todos os poderes, né? Ele era como se fosse um deus vivo ali, né? Deus colocou ele lá. Ele também tinha um poder político e financeiro, né? E naquela época, né, o que faz lembrar a atual, os trabalhadores que existiam eram as únicas pessoas que pagavam impostos, né? Que era detido para esse rei. Né? E engraçado que a gente ainda reverbera um pouco isso, porque na atualidade, quem paga ainda mais imposto também são os trabalhadores, né? Proporcionalmente. Uma pessoa que tem uma renda mais baixa, vamos dizer assim, basicamente no Brasil, 50% do que ela recebe ainda fica em detenção de um lugar que hoje em dia a gente chama de primeiro setor, que é o Estado, né? Que existiu por causa da Revolução Francesa. Então, realmente, é uma revolução que fez a história da humanidade mudar, e por isso que é importante. Não só historicamente, né? Vários sentidos também. Então, a gente ainda tem essa problemática que ficou, esse resquício da Revolução Francesa, porque essas pessoas que, na verdade, tentaram mudar o regime daquela época, elas tinham ideias que a gente chamava de iluminismo, né? Que a gente conhece isso na história. Essa daqui é a Diana, gente. Eram ideias iluministas. E que existiam filósofos, que existiam pessoas que são usadas como economistas, e que a monarquia tentou, de alguma forma, dizer que estava usando essas ideias, mas, na verdade, para se manter no poder, né? E isso acontece hoje, né? A gente finge que estamos num sistema colaborativo e que todo mundo está ajudando a manter, né, essa colaboração nesse sistema, mas ainda damos poder a poucos, né? Eu não sei se vocês ainda perceberam. A ideia realmente da Revolução Francesa era que não existisse, né, essa figura, às vezes por vezes ditadora, para ser o realmente que vai dizer o que a gente vai fazer ou não, né? Então, por isso que a gente vive um resquício da Revolução Francesa, porque ela não foi totalmente completa, né? Porque a gente sabe pela história, existiram várias pedras no meio do caminho. Então, inclusive nessa revolução, a gente deu o nome de direita e esquerda, né, para quem não sabe. E quem não conhece nada dessa Revolução Francesa, seria interessante, pelo menos, gastar uma meia hora aí estudando um pouco de história. Porque existiam as pessoas à direita do monarca e as pessoas à esquerda do monarca da época. E foi aí que surgiu direita e esquerda. E a Revolução Francesa, no final das contas, quem foi realmente ouvido foram as pessoas que possuíam mais capital daquela época, só que tinham algumas ideias assim iluministas e libertárias, vamos dizer assim. Só que eles que meio que decidiram tudo. Na verdade, eram pessoas detentoras de dinheiro, né? Não foi só os trabalhadores daquela época, que a gente chamava de... acho que era sans-culottes, alguma coisa assim, que eu lembro em português, tá? São as pessoas sem calças, né?
Esses sim eram os verdadeiros trabalhadores da época que não detinham nenhum recurso e impossibilidade total, inclusive até hoje, de mudança de hierarquias dentro dessas classes que existiam nessa época. Quem nascia nobre, morria nobre. Quem nascia rei fazia as heranças, né, de realezas. E as pessoas que nasciam trabalhadoras morriam trabalhadoras, né? E diz a lenda que com essa revolução, com que tentou ser instaurado, que seria possível a mobilidade agora dessas castas, vamos dizer assim. Você quer falar alguma coisa, Diana? Pode falar. Maru, mas não pode falar. Não tá aparecendo eu. Ah, não tá? Fala. Oi, gente. Quando a gente é... Ai, peraí. Eu me confundi o que eu ia falar. Pode falar. Pessoal da ONG. Quando a gente